conhecemos do mundo dos influenciadores digitais e nos tornamos grandes amigas. Empreendedoras, apaixonadas por moda, juntas já viajamos o mundo afora e agora vivemos uma nova jornada. Vamos ser mães. Eu sou Lelê Sadi. E eu sou Tássia Naves. E este é o podcast de Mãe para Mãe. Um jeito leve de discutir maternidade, sem neura, sem culpa, sem frescura. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro episódio do podcast de Mãe para Mãe, um projeto meu e da Tássia Naves, pensado com muito carinho para todas as mães e mulheres que querem ser mães. Nossa ideia é bater um papo, sempre com muita leveza, sobre os medos, inseguranças, aprendizados, experiências e ouvir outras mães legais por aqui. Tenho certeza que vocês vão amar. Acompanhe nosso podcast no Spotify, é só procurar de Mãe para Mãe na plataforma e no canal do YouTube da Tássia Naves, @TássiaNaves. A cada 15 dias teremos um episódio novo para vocês. Segue lá para ficar por dentro das novidades. O tema deste primeiro episódio não poderia ser diferente: maternidade e carreira. Afinal de contas, será que dá para ser mãe e ainda seguir com uma carreira bem-sucedida? Principalmente em profissões que dependem muito da imagem como a nossa. E existe um momento certo para engravidar? Conciliar a vida e carreira é mesmo possível ou temos que abrir mão de algo nesse caminho? Para bater um bom papo sobre esse assunto, não estamos sozinhas. Aliás, nunca estaremos sozinhas, né, Lelê? É isso mesmo. Já queremos apresentar a nossa convidada muito especial desse episódio de estreia. Ela é influenciadora, especialista em moda, empresária, mãe de gêmeas, Kiara e Siena, e ela está grávida do terceiro filho. Fabi, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente hoje nesse episódio. Temos certeza que você vai contribuir muito. Nós duas, mães de primeira viagem, a Fabi já tem duas, então já sabe tudo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A nossa estreia. Estamos muito felizes muito. de ter aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui, amei esse convite, tô honrada de participar do primeiro episódio ainda. Sim, muito bom. Amei. E hoje, Fabi, a gente vai bater um papo sobre carreira e maternidade. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, duas, é: como foi para vocês essa decisão de engravidar? Vocês planejaram a gravidez? Foi uma coisa que vocês pensaram com os maridos? Ou foi algo que aconteceu? Fabi, vamos começar com a nossa convidada. Isso. Bom, o meu foi mais que planejado, né? Porque Sim. Quando eu tava junto com o Bruno já... deixa eu pensar. Eu tava namorando ele há 7 anos quando eu casei, daí eu já tava com ele de novo há 7 anos casado, 6 anos, quando a gente começou a decidir ter filho. Então, mais ou menos uns 13 anos juntos. Gente, vocês estão há quanto tempo agora, hoje? Vai fazer 20 anos esse ano. Então, assim, a gente total. A gente já tava, assim, muito pensando que era o nosso próximo passo. Eu achei que era assim: vou parar a pílula e engravidar. Eu sabia que eu tinha ovário policístico, mas eu não sabia que ia ser tão difícil. E aí, quando eu fui, assim, liberei, aí no primeiro mês não menstruei e falei: pronto, tô grávida. E não foi bem assim, quem me segue já sabe. A gente acompanhou todo o seu processo. Exato, eu até quis dividir, porque eu acho que é importante, tem muita gente que passa por isso, mas então, assim, foi muito planejado, né? Muito, porque quando você passa por todo esse processo, você idealiza, você sonha, e aí, de repente, tem os altos e baixos de todo esse processo, mas é um processo muito lindo. E aí, quando finalmente eu engravidei, eu tava, assim, extremamente feliz. Em nenhum momento passou pela minha cabeça assim: putz, não deveria engravidar agora por causa da minha carreira. Eu acho muito pelo contrário, eu acho que traz um assunto novo, traz, sei lá, um mundo novo para quem tá te acompanhando, principalmente a gente fala de moda, mas a gente fala muito de lifestyle, né? Super. Então eu acho que é um assunto muito legal, assim, é uma coisa que só agrega, sabe? Eu acho que não tem isso, assim, na nossa carreira. É lógico, existem coisas que a gente não consegue fazer, menos viagens, etc e tal, mas eu acho que tudo que traz de positivo é tão mais legal que eu não vejo, assim, como um empecilho ou um problema. Algo que restringe, né? Então é um assunto que você sempre tratou com muita leveza, assim, nem pensou na carreira e tudo mais. Eu pensei, por um Sim. lado, porque na época que eu engravidei, eu ainda tinha a minha marca lá atrás. E aí foi uma coisa, eu tinha sócios, enfim, e daí quando eu tava grávida, que a gente percebeu que não ia dar certo e tal, e aí não ia dar certo eu estar lá dentro nessa empresa maior, e daí eu acabei saindo. E aí me abriu um mundo de possibilidades como, assim, focada em ser influenciadora.
Então, foi durante a minha gravidez que isso meio que aconteceu. Então, na verdade, eu acho que... Foi ótimo pra você, né? Foi Porque essa ótimo. menina é um furacão, gente. até parece. Né? Você como ela Além de ser conta. mãe de 2, agora 3. Atua super no mercado da moda, tá com Obrigada. produto luxo, tem a Le Clocher, né? Isso. E agora, o terceiro filho, gente. Tem podcasts e tudo mais. Sabe Pois uma é. frase que eu já escutei? Que filho vem com pão embaixo do braço? Então, assim, na verdade, quando você engravida, você tem filho, isso te motiva muito mais a Com querer, certeza. sei lá, pelo menos pra mim, foi assim, a querer crescer, a querer ser um exemplo pro seu filho, né? No meu caso, para as minhas filhas. E eu sinto que me motivou muito mais, sabe? Sim. Muito pelo contrário, assim, eu não sinto que me fez pensar em parar ou diminuir o ritmo, sabe? Eu acho que, obviamente, mudam as coisas. Sim. Tem idades, né? Enfim, A rotina muda um pouco. a gente tem o privilégio de trabalhar com uma coisa que nos dá a Uma flexibilidade, possibilidade de ter os nossos próprios horários Sim. e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que as minhas filhas, por exemplo, elas já têm na cabeça delas muito esse negócio de a mamãe trabalha, eu também quero trabalhar. Isso é o máximo. E é uma inspiração. É muito pra você, legal. É uma inspiração pra elas. Né? E vai Acaba ser sendo, sempre. né? Acaba sendo. Elas falam que eu trabalho com publi. Eu falo, com o que a mamãe trabalha? Ela com publi. Ah, não. Que escutam o tempo Bonitinha. todo. Né? A gente fala. É muito fofo, assim. Então, elas têm essa percepção de que é importante trabalhar, que faz parte. Então, eu acho que tudo isso é um exemplo para o seu filho, sabe? Óbvio, tem mães que escolhem o caminho de ficar focada nas crianças, nos filhos. bem. E tá tudo bem. Cada um tem o seu caminho para trilhar e tudo mais. Mas no meu caso foi o contrário. Na verdade, eu fiquei mais empolgada. Te deu mais deu mais energia, ânimo. força. Exato. E eu vejo que uma coisa que faz muito sucesso assim nas redes sociais é quando a gente mostra o lifestyle, né? Na verdade é o que as pessoas mais amam. Isso. Tipo, eu adoro assistir você, sua vida, suas meninas, você contar agora. É, esse acho novo que é muito momento. fofo. E eu acho que isso prende muito as pessoas. Verdade. Você forma uma audiência muito legal, né? Que apega a você, a sua família. Tem muito Não, as carinho. minhas seguidoras falam que elas são titias virtuais das meninas. E eu sinto tanto carinho, é lógico, eu tento equilibrar o máximo possível, porque me dá um pouco de aflição também. Eu não quero fazer um Big Brother Sim. das minhas filhas, nem da vida delas. Eu também não quero que elas parem o que elas estão fazendo pra eu filmar alguma Claro. coisa. Mas, ao mesmo tempo, é tão natural você, mãe, ir lá e registrar alguns momentos. E aí você fala, pô, por que não dividir, né? Compartilhar isso. Então, eu tento... Tem horas, por exemplo, que elas reclamam assim, cadê suas filhas? Estão muito sumidas. Mas quando eu sinto que eu expus demais, eu dou uma Segurada. segurada, porque eu acho que, assim, é uma escolha minha, não é delas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é um carinho tão gostoso. Vocês vão ver. Dá vontade, assim, de dividir, porque você recebe tanto amor, Tanto amor. e as pessoas rezam tanto e torcem tanto. É tão gostoso, assim. Então é isso, é como se eu tivesse várias titias virtuais pelo Brasil todo, lá torcendo, querendo saber, enfim. Isso não tem preço. Né? Multiplicando o amor, né? Exatamente. Mas sabe o que eu achei muito legal, Fabi, que você falou? Que assim, cada mulher, eu acho que tem enfim, tem uma gravidez diferente e cada mulher tem um objetivo diferente. Tem mulheres que, de fato, elas se dedicam 100% aos filhos ou elas param, né? Elas querem dar essa pausa para ficarem realmente dedicadas. E quando me perguntam no Instagram bastante, Lelê, você vai tirar quanto tempo de licença? E eu falo, gente, eu não Nunca tenho pensei. muito isso. Porque assim, eu sou dona do meu próprio negócio. Então, pra mim, eu não tenho já essa... A responsabilidade parece que é maior. Eu sinto esse peso também. Depende Não da pensa, gente, né? É um negócio que, obviamente, claro, cada um dentro da sua possibilidade, mas eu não pretendo parar de trabalhar, pelo contrário. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto quanto eu trabalhei nessa fase grávida. E eu acho que isso é muito legal, porque eu me senti bem. As pessoas, você não vai desacelerar? Gente, mas eu tô bem, eu tô me sentindo bem, eu tô saudável. Óbvio, eu tenho acompanhamento, né? Eu sei que tá tudo bem com a minha saúde, com a saúde do meu bebê, que eu não preciso fazer repouso. Mas assim, por que eu vou parar se eu tô tão animada, com tanta energia? E se de fato, depois que ele nascer, eu vou querer... Dar essa pausa, né? Assim, óbvio, a gente vai adaptando rotina, você melhor do que ninguém. Ainda mais com duas, imagina, uma rotina com duas, não deve ser nada fácil. Mas eu acho que tudo vai se encaixando. Se encaixa, né? A nossa Se encaixa. temporada não tá aqui. Não, eu vou... Dá tudo certo. Gente, dá tudo certo no final. Não, eu gosto muito de pensar assim. Eu acho importante até vocês pensarem nisso também, porque isso foi muito leve pra mim. O que eu fazia? Porque tudo que a gente for pensar antes de acontecer vai trazer o excesso de futuro, que é a ansiedade. Ansiedade. Então,
a gente tem que viver o presente um dia de cada vez. Tá. Não deixa as vozes exteriores que as pessoas ficam falando. Ai, dorme agora, porque você não vai dormir mais. Muito! Primeiro que a gente não consegue dormir grávida, Não, né? ontem eu vi um meme na internet assim, eu ouvindo as pessoas mandarem eu dormir agora. Aí a barriga, o menino lá dançando dentro da barriga, tipo, eu não consigo. Você não vai conseguir dormir agora. Horrível. E assim, de verdade, eu não sofri tanto com a privação de sono, mesmo eu tava contando que antes da gente gravar, eu tava contando que a amamentação foi muito intensa, eu realmente não tive vida, teoricamente, assim, por um tempo. Sim. Porque eu não conseguia pular mamada, porque senão meu leite empedrava, então tinha toda essa coisa. Só que assim, eu não sofri por antecipação, com nada. Nossa, Tudo que bom. eu fui sofrendo. Isso é ao perfeito. longo das coisas que eu tô acontecendo. Então eu fui aprendendo com tudo que acontecia comigo. E cada pessoa vai ter uma história, vai ter uma forma de lidar com as Sim. situações. Vai ter pessoas que vão achar mais difícil certa coisa. Com Vai ter certeza. outras pessoas que vão achar mais difícil outra coisa. Então, se você se basear na experiência do outro, primeiro que você vai sofrer por antecipação, que não é bom. Sim. E Isso vai segundo, fazer um talvez a caos. sua experiência seja Diferente. Diferente, é. Então não adianta virar pra você e falar assim, ó, a amamentação é muito difícil no primeiro mês, porque isso acontece, lá, e de repente você não vai ter bico rachado, você não vai ter... Ter dor. Então, assim, às vezes não vai empedrar seu leite. É que nem Entendeu? tem um monte de gente que sofre, né? Assim, de enjoo, de... E assim, eu falo que a gestação também, ali desde o início, quando você tá tentando, uma já é diferente É da outra. totalmente diferente. Amiga que engravidou em um mês e eu demorei quase um ano. Exatamente. Então, assim, não dá pra comparar. Não, pessoa cada uma caso é um pessoa, caso, gente. Cada caso é um caso. Óbvio, a informação tá aí. Graças a Deus, a gente tem vários perfis. A gente tem amigas, mães que compartilham. Mas, assim, a gente tem que ler aquela mensagem e saber o que a gente deve absorver ou não. Porque cada caso é um caso. Não, e né? quando você for pedir conselho, eu sempre pede conselho para as pessoas que você mais se identifica. Isso. Né? Porque assim, você pedir conselho num grupo de mães, são, sei lá, 40 mães naquele grupo. Cada uma vai ter um jeito, uma forma de lidar. E daí bem você isso. fica mais confusa. É isso. Então, eu tenho um grupo de mães, eu participo, eu gosto e tal, só que eu nunca fiz uma pergunta lá. Eu sempre faço uma pergunta específica para alguém que eu me identifico, que eu acho que tem um pensamento parecido com o meu, justamente para isso agregar para mim, não Com me deixar mais certeza. confusa. Então, se tem algumas dicas que eu posso dar, é isso, assim, tipo, viver um dia de cada vez, porque a sua experiência pode ser muito diferente da outra. Tá. E aí eu fui sentindo muito meu feeling de mãe. Então, assim, não se pressionar pelo que o filho da outra tá fazendo. Então, assim, meu filho não dorme a noite inteira, mas o filho dela dorme. Gente, mas cada criança é uma criança. Exato. Não é um robô, não tem uma receita, né, de bolo. Então você vai sentir o seu filho, aquele ser humaninho ali, sabe? E você falou esse feeling de mãe nasce, um filho nasce mamãe mesmo? Meu, nasce. Nasce. Assim, por um lado, você descobre que seus pais, quando tiveram você, não sabiam de nada, porque a gente fica achando que nossos pais sabiam de tudo. E aí, quando você tem filho, você fala, gente, eles eram que nem eu, eles não sabiam de nada. Você admira até mais seus pais, né? Com certeza, você valoriza mais Eu já seus tô pais. valorizando super a E minha você releva muito mais coisas do que antes. Você ficava falando, ai, por que meus pais fizeram isso comigo? Bom, quando você tem filho, você começa a relevar tudo. Porque você fala, gente, eles estão aprendendo, eles estavam aprendendo. Não, e a gente eu tô erra. aprendendo. Exato. Tentando acertar. E Ninguém erra de perfeito, propósito. é Ninguém vai lá e fala, eu quero fazer mal pro meu filho, né? Então, esse feeling de mãe, ele vem mesmo quando nasce o bebê e vai vindo ao longo do tempo. E você precisa confiar no seu feeling, né? Que é uma coisa que também é difícil. Às vezes a gente fica, ai meu Deus, eu não sei nada, é a minha primeira vez como mãe e tudo mais. Mas como já vieram duas de uma vez no meu caso, foi mais fácil de entender esse feeling, porque são dois seres humanos diferentes, que eu fui percebendo que cada uma tem seu timing. Quando você tem um só, talvez você ache, ele deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo aquilo. Como eu já vim com duas de cara, Você eu já já entendeu, tinha né? essa experiência de ver que, na Dentro verdade, de casa mesmo, você já vê uma deu isso. tchauzinho antes, a outra sentou antes, a outra engatinhou antes, e assim que vai, entendeu? E aí eu fui sentindo esse feeling com as duas e respeitando elas como individuais, assim. Sim. E cada filho desenvolve, né? De uma um forma timing. diferente. Gente, meu coração já bate mais forte. Eu fico muito ansiosa só de pensar, assim, de imaginar o rostinho dele, a gente educando. Nossa, é muito é doido, né, muito gente? gostoso, gente. É muito gostoso. De ver como eles vão ser de personalidade, se vai parecer, né? Com a mãe, com o pai. É muito. Você sente isso, que tem alguma que parece mais com você de personalidade? Eu sinto. Elas são muito diferentes entre si, e não só fisicamente, né, mas de jeito mesmo. E eu acho muito engraçado quando você vai pegando pequenas coisas
que ela tem parecida com você, que você fala, gente, Meu não é Deus. possível, mini eu, Tipo, sabe? a minha filha mesmo, né? Exato, e com o Bruno a mesma coisa, assim, eu vou sentindo uma mais parecida com ele, uma mais parecida comigo, de jeito, de gênio, de tudo, assim, é muito legal. Sim. Ah, não, até de cara, né? Tem uma que é super parecida com você. Acho que a minha casa. O meu Eu tô criança do Bruno. ele vai ser uma misturinha, eu acho. Eu acho também. E meninas, quando vocês se descobriram grávidas, qual foi o maior medo de vocês? Assim, mudanças no corpo, medo de viajar. Por exemplo, assim, agora eu tive o último Fashion Week e eu já tava de 29 semanas mais ou menos. Eu poderia viajar, assim, eu até levei autorização da médica. Mas eu fiquei apreensiva, porque eu falava, gente, não sou só mais eu, assim, não sou só eu. Aí eu ficava questionando assim, será que o Arthur vai achar ruim comigo? Eu cheguei ao ponto de falar, Arthur, vamos comigo? Porque parece que você fala, se acontecer alguma coisa, parece que a culpa vai ser... É uma responsabilidade, parece que a culpa né? já é seu, sabe? A culpa já vem nessa A culpa já vem nessa. Eu falei, gente, vai ser responsabilidade minha. Eu vou conversar com ele. Ele é muito tranquilo. O Arthur me apoia super a trabalhar. Sim. Você, tipo, se você tá conseguindo no ritmo, no seu limite, você tem que ir mesmo. Mas eu falei, vamos comigo. Porque eu acho que E aí você se sentiu mais segura. mais segura. Melhor. Sabe, eu tinha pessoal da minha equipe comigo, mas assim, parece que eu tava mais tranquilo. Ai, que bom que você deu, tipo, Tipo, vocês tiveram algum medo, assim, de alguma coisa, de atrapalhar a carreira? Sei lá, ai, meu corpo vai mudar muito, porque, afinal de contas, eu acho que nós todos, a gente vive da nossa imagem, né? Sim. A gente trabalha com isso, a maioria dos meus públicos, assim, são de look do dia. Isso, assim, atrapalhou alguma coisa na cabeça de vocês? Conta, Fabi. Eu acho que pelo processo que eu vivi, como eu tomei muito hormônio, eu comecei as 2 gravidezes mais inchada acima do meu peso, Sim, né? que é natural. Do meu peso. Tipo assim, a pessoa pode olhar e falar, ah, ela tá bem, mas eu sei qual é o peso que eu me gosto, e aí eu tava acima, eu tava inchada e tudo mais. Mas pelo fato de eu querer tanto, eu acho que por um lado, eu sempre falo que assim, a dificuldade traz uma valorização ainda maior de tudo que você tá vivendo. Com Então, certeza. eu não ficava preocupada assim com isso, porque eu ficava pensando assim, cara, eu quis tanto, eu quero tanto, é uma coisa que é um sonho tão grande que daí Vale a na hora pena. que veio, parece até, as pessoas falavam, ai, romantizar a gravidez. Gente, pra mim foi uma coisa romantizada pelo simples fato de ter sido tão difícil antes, que na hora, mesmo os enjoos, eu comemorava, porque eu falava, eu tô com muito hormônio, isso é ótimo pra gravidez. Então, a história da mudança do corpo é lógico, gente, mexe com a gente, né? Tipo, a pele fica diferente, Cabelo, o quadril tudo. aumenta, tudo. Só que ao mesmo tempo eu acho que eu fui curtindo cada fase do processo. E aí agora, nessa segunda gravidez, eu até brinco que, tipo assim, eu tô passando bem demais, então eu tô comendo pra caramba e tudo mais. Mas eu tô me permitindo mais curtir sem esse peso do tipo, o que vai acontecer? Porque eu já sei que volta. Você já sabe tudo isso. Isso é maravilhoso. É só você se dedicar um pouco. E aí é isso, assim, por exemplo, eu tenho alguns erros que eu cometi na primeira vez, que eu acho que eu vou tentar não cometer dessa vez, que é assim, na gravidez eu curto muito, assim, não fico pensando em dieta nem nada, óbvio, pensando em saúde, né, pro bebê. Só que aí, quando eu tive as meninas, na amamentação, gente, era uma fome muito maluca, assim, tipo, não dava Falam que pra nem Pra mim foi, tá? Aham. Eu tenho muita fome na gravidez, mas pra mim, a amamentação, não sei se é porque eram 2, não sei o Sim. que era. Eu fiquei com muita vontade de doce também. E foi bem na Páscoa, começou a vir Páscoa, ganhando aquela Ai. quantidade de chocolate. Eu. Então, história. E aí gente, eu engordei muito amamentando. As pessoas falam, emagreci amamentando. As pessoas falam, nossa, eu sequei, eu não sei. Pra mim, não, gente. Pra mim, eu engordei muito amamentando e aí foi mais difícil de perder. Então, dessa vez, quando eu estiver amamentando, eu vou cuidar um pouco mais, porque eu já sei, já passei por essa experiência e tal. Mas, assim, esse negócio de ficar muito grilada, de o que ia acontecer com o meu corpo, etc., eu não tive muito por causa disso, porque eu queria tanto que eu falei, ai, gente. E eu acho que na segunda gravidez eu tenho essa impressão que você já tá tão mais esclarecida e bem resolvida e mais segura Sim. com esses medos, esses fantasmas que ficam cercando a nossa cabeça, porque a gente não sabe nada, né? E tem uma coisa que, ao contrário da romantização, eu acho que também existe um processo, no digital principalmente, de muitos depoimentos muito difíceis. De mulheres que de fato tiveram experiências muito difíceis na gravidez. Então eu tinha contato com esses depoimentos e eu ficava com muito medo de ser uma pessoa, uma mulher que ficasse impossibilitada de trabalhar,
por conta de passar mal, ou, enfim, de qualquer outro motivo, de ter que ficar num repouso. Então eu tinha um pouco desse medo, porque a gente escuta muita história, né? E é o que você estava falando, a história de uma pessoa não necessariamente vai ser a sua história. Né? A Tássia também falou, cada gravidez é um processo muito individual. Não, Então, eu tanto é que, descobri assim, isso. eu engravidei de gêmeas. Quando você vai ler, você lê que é uma gravidez de risco, que Sim. tem muito mais risco de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, tanta coisa que você vai lendo. Se eu ficasse pensando Noiada, nisso, é. gente, eu tive uma gravidez maravilhosa, abençoada. Tanto é que nessa vez eu tive um sangramento com 10 semanas, que nada das meninas eu não tive. Então, assim, não tem regra, entendeu? Tipo, a gravidez de gêmeas, teoricamente, tem mais risco, Seria etc. mais provável acontecer isso, não Foi- aconteceu. Perfeita, assim, impecável, não posso falar nada e tal. E aí nessa, que é um só, que eu falei, todo mundo falou, você vai ver, né? Bom, com 10 semanas eu tive um mega sangramento, graças a Deus não era nada, foi um susto, mega susto, né, por sinal, mas assim, por isso que eu falo, não tem regra e não tem como você Não prever. E a primeira lição da maternidade, não sei se vocês já perceberam isso, mas assim, a primeira lição é, você não controla nada. Nada. E para pessoas controladoras, é muito É punk muito, isso. você tem que perder o controle de tudo. Loucura, assim, até voltando ao assunto, quando eu tava tentando engravidar, eu já pensava assim na minha agenda, né? Aí eu tava lá tentando engravidar e eu falava, e a Nath falava, não, que tem um evento em outubro e tal, assim. Falei, mas às vezes até lá eu vou estar grávida. E não Tá vendo? acontecia. Entendeu? Aí chegou um momento que eu desencanei de tudo. Eu falei, olha, pode marcar, se eu tiver grávida, eu vou conseguir sim. Gente, olha isso, tentando, a gente já não tem controle. É isso. A gente quer controlar a agenda. Lembra que eu comentei isso com você quando a Lembro, gente estava super. conversando? E é uma coisa muito doida. Aí ela falava, então, aí vamos lançar uma collab com tal marca. Não, nessa época eu acho que eu vou estar muito barriguda e tal. E aí não acontecia, não engravidava. A vida então, vai acontecendo. e a vida vai acontecendo. Então, assim, tem coisas que a gente tem que... Assim, eu rezava muito, a gente tem que acreditar, confiar, ter fé, acima de tudo. Mas, gente, controle não existe. Assim. E você acaba ficando mais frustrada, né? Porque você fica fazendo tantos planos. Total. As coisas fogem do plano que você fez na sua cabeça e aí você fica mais e mais frustrada. Com certeza. Então eu também aprendi isso, assim, eu falava, gente, eu vou fazer minha vida como se eu não sei quando vai ser, porque eu realmente não sei. Mas eu demorei pra entender. Não, mas a gente demora mesmo. Porque a gente tem essa mania de querer Lógico, de planejar querer tudo, planejar. né? É a mesma coisa quando você vai tentar um parto normal, que é o meu caso, que eu não tenho ideia de quando ele vai querer vir, quando ele vai querer vir pro mundo. Então, assim, eu não consigo me organizar. E eu tô assim, será que semana que vem eu dou uma desacelerada em reunião presencial? Porque pode ser que eu entre em trabalho de parto no meio de uma reunião, e aí imagina como vai ser, e eu não sei como é, porque eu nunca entrei. Então, assim, a Fabi tava contando, a gente se encontrou ontem, a Fabi tava contando que ela entrou em trabalho de parto, ela tava gravando um vídeo pro YouTube, ela tava toda... De maquiagem, eu tava toda dourada pro carnaval. Toda dourada, com pena na cabeça, não sei o quê. E eu tava com contrações de treinamento durante, assim, desde a 26ª semana eu tinha muita contração. Você tem? Eu tinha muita. Você não sente fica durinha assim, às vezes? Eu tenho. Eu tinha tipo umas 10 por dia, assim, sabe? E aí, quando eu comecei a ter a contração, eu falei, tá, é a contração de treinamento que eu já tô acostumada. Aí, de repente, começou a intensificar. E com dor. E aí, minha médica falava, se vier com dor ou ritmada, tá diferente. Daí eu comecei a sentir essa dorzinha. Eu falava assim, gente, tinha um maquiador e um cabeleireiro fazendo a make pro YouTube. E aí, eu assim, gente, será que eu vou entrar em trabalho de parto? Aí todo mundo começou a rir muito, porque eu estava literalmente com... Gente, vocês não estão entendendo a maquiagem que eu tava. Eu falava, imagina se eu chego no hospital assim. Meu E aí eles Deus! falaram, não, vai tomar um banho, porque daí você... A gente tá aqui ainda, a gente faz uma escovinha, né? Vai que você entra em trabalho de parto, você já tá plena. Bom, fui tomar banho, só que o banho acelera o processo. Daí eu tomei banho, quando eu saí do banho, eu falei, gente, essas contrações não estão normais. Aí eu comecei a cronometrar. Aí tava de 10 em 10, depois foi pra 8 em 8, depois, gente... Aí você ligou pro Não, aí eu liguei pra minha médica, ela falou, toma um Buscopan, deita, vê o que acontece. Daí, tipo, eu deitei, aí só foi intensificando. Aí meu marido chegou em casa do trabalho pleno, assim. Gente, eu ligava pra ele pra qualquer coisinha que eu sentia. Nesse dia eu não liguei. Tipo, ele chegou em casa e falei, então eu acho que eu tô em trabalho de parto. Ele, Oi? Você vai me falar agora? você me liga pra tudo, agora pra isso você não liga. Bom, enfim, elas nasceram meia-noite 8 e meia-noite 10. Eu tava, tipo, realmente em trabalho de parto, fui pro hospital lá pelas 10 da noite. E aí elas nasceram de cesárea, porque a minha médica achou melhor pra não correr nenhum risco por serem gêmeas e tudo mais. Mas enfim, é isso. Você não controla nada, você não sabe nada. Você não sabe nada. Você vai tentar normal agora?
eu posso tentar e eu quero tentar, mas uma coisa que eu ponho muito na minha cabeça é assim, tudo que a gente planeja demais, a gente se frustra depois, isso. e não acontece. É Então, assim, é lógico que eu quero muito. Mas você tá se preparando pra isso? Você Eu faz vou tudo? me preparar, vou tá. chamar a fisioterapeuta, tudo mais, isso eu vou fazer, mas sem pressão. Tá. Porque eu senti que tudo que a gente não se pressiona É verdade. muito leve. É verdade. Que nem a alimentação, gente. Se eu puder dar uma dica também, é assim, Não- vai sem pressão, Tá. entendeu? Se der, deu, se não der, sabe? Mas eu tenho bem esse pensamento, assim Porque mesmo. senão você... Eu, por exemplo, fui sem pressão pra amamentação. Todo mundo falando pra mim, gêmeas, você não vai conseguir amamentar. E eu E consegui. super rolou. Mas eu fui sem pressão. Durante entendeu? 6 meses, Exato. amamentar 2. Então, assim, é isso. Não, é óbvio, você vai tentar, você vai, né? Você vai dar seu melhor. Vai ser melhor, mas sem pressão. Tudo que a gente coloca muita pressão em cima da gente, Eu por exemplo, concordo. parto normal. Aí eu tenho amigas que queriam tanto parto normal que chegou não na hora da consegue. cesárea, Eu vejo elas isso nem também. curtiram, elas estavam tristes. Porque Gente, eu não não, aceito né? seu filho, pelo amor de Deus, não importa Fica a frustrada, dia. né? Óbvio que você quer o parto normal, mas se não der, gente, Vamos, o não importante bota é sofrendo. vindo, com saúde, O né? maior presente da sua vida. Exato. E, gente, assim, vamos falar sobre rede de apoio? Vamos. Pra gente conseguir exercer esses dois papéis, assim, de empreendedoras e tudo mais, a gente precisa de uma rede de apoio, né? Com certeza. E aí, o que vocês acham sobre isso? Você Eu vai acho ter uma rede de apoio, você Então. agora que já tá no terceiro filho. Eu acho que rede de apoio significa qualquer pessoa próxima a você que possa te ajudar. Uhum. Pode ser Sim. sua mãe, sua sogra, sua avó, Amiga, vizinha, tia, assim, amiga. Então, eu espero sim contar com uma rede de apoio, porque eu acho que é um momento tão... No meu caso, é o primeiro neto, dos dois lados, né? O meu filho. Então, tá todo mundo tão animado com esse momento que eu vou contar com todo mundo. Todo mundo que quiser me ajudar. casa vai estar sempre Gente, se vocês cheia. quiserem vir me ajudar, podem vir me ajudar também. A gente Estarei tá- aqui também. Eu acho que é isso. Acho que, assim, quando é seu primeiro filho que você não sabe nada, toda ajuda é bem-vinda, assim, nesse sentido de que realmente é uma experiência muito diferente. Eu acho que também tem toda a questão da sensibilidade no início, né, Fabi? Você vai saber dizer muito melhor que a gente, que a mulher tá mais... É tudo muito intenso, né? Eu acho. Tem a questão hormonal também. queda Tem de mulheres que sentem esse, né, que chamam de baby blues. Não sei se você sentiu. Não, eu não tive, É, graças a que Deus. bom, Mas a minha que médica bom. me alertou. Ela falou: se você tiver qualquer sensação de vontade de chorar do nada e não sei o quê, mas no meu caso eu não tive. Ai, que que bom. Eu bênção. fiquei super E bem. você conta com a rede também. Sem dormir, cansada. Normal. Bom, eu fui muito abençoada porque eu encontrei uma anja, né, que Que tá com você até hoje. que tá comigo até hoje, e ela é da minha família, assim, praticamente. Virou parte da família. Virou parte da família. Então, realmente, assim, eu não tenho nem o que falar. Ela me trouxe tanta segurança naquele momento, com duas, que eu não sabia muito, né, por onde começar. Porque a gente não sabe E mesmo. Quando eu saí da maternidade com as duas no carro, e aí eu coloquei as duas cadeirinhas, né, atrás, e eu não cabia no meio, porque eu tava com a cesárea, eu tinha que ficar meio de lado, então eu fui na frente com meu marido e as duas atrás sozinhas. Gente, eu chorava, que eu não sei nem explicar, porque eu tava tipo assim, gente, quando eles falaram assim, você tá liberada da maternidade, eu falava, E agora? sério? Tipo, não vai ser mais eu juro a Deus. Porque eu falava, eu não tô pronta pra levar elas pra casa, porque eu tava muito tensa. Quando eu cheguei em casa e a Si tava lá me esperando, e ela já tinha, assim, organizado o quartinho delas, né, tipo, os bercinhos e tudo mais, eu olhei pra ela, juro, parecia que tinha brilhos em volta dela. Ai, que benção. Porque, queira ou não, a minha mãe, né, a minha mãe foi mãe muito nova e ela não Sim. lembrava de nada. Sim. E a minha sogra também, na época dela, as coisas eram diferentes e tudo mais. Então, eu sinto que a Si me ajudou demais, né, a ter paz naquele momento. Não posso ser hipócrita e falar, tipo, faria sozinha? Não sei. Eu realmente tive uma rede de apoio muito maravilhosa, minha mãe e minha sogra, e também a Si, que eu chamei para me ajudar desde o começo, e ela tá comigo até hoje, porque E vocês Eu criaram esse acompanho. laço a gente mesmo. criou realmente um vínculo muito forte, e as minhas seguidoras até adoram a nossa relação, elas adoram acompanhar, e é muito gostoso mesmo. Que você possa E aí ela também vai cuidar do novo baby, então... E essa é a minha próxima pergunta. Não, você não tinha nem dúvida, assim, e eu brinco que, assim, a carreira dela vai mudando, mas ela vai ficar com a gente. Vai ficando em casa. Ela realmente é uma anja na minha vida e tudo mais. Eu lembro que no começo as pessoas falavam assim, ela só consegue trabalhar porque ela tem babá. Ai, porque não sei o que, julgando assim, né? Falando, isso não é maternidade real. Eu acho tão complexo isso, né? Porque assim,
que é a maternidade real, né? A maternidade real é a maternidade que você tem, da forma que você consegue e da forma que você quer, né? Então, assim, se a pessoa não tem ajuda porque ela não quer, é uma escolha dela e tudo mais, parabéns pra ela, que bom que essa é a verdade dela e que ela quer ser assim, ou porque ela não pode, né? Ou porque ela não pode. Sim. Mas, no meu caso, eu sou muito feliz com as minhas escolhas, assim, porque eu acho que, acima de tudo, eu tô disparando de falar, né, gente? Não, mas pelo menos a gente tá Não, acho que acima de tudo, o que acontece? Para mim é muito mais importante você ter tempo de qualidade, né, com seu filho e tudo mais. E muitas vezes quando você tá muito sobrecarregada e muito estressada e tal, você às vezes não tá naquele momento presente 100%, Dando 100%. e sentindo aquele prazer daquele momento e conseguindo curtir de fato, Sim. né? Então, eu brinco até que, por exemplo, meu marido trocou 2 fraldas, uma de cada uma. Ele não troca fralda, não é o que ele gosta, que ele sabe fazer. Mas, em compensação, ele Faz outras coisas. brinca, É isso. assim, sem interrupções, por 1 hora por dia com as minhas filhas, antes do trabalho. Demais. Desde quando elas eram bebezinhas. A gente senta, a gente lê livro, a gente põe pra dormir, a gente tem os nossos momentos tão gostosos juntos, de qualidade, de estar lá Família, sempre presente, em família e tudo mais. Então, qual que é o problema de eu ter ajuda em certos momentos para eu poder ter a minha rotina de trabalho, etc e tal, se eu, quando eu tô lá com as minhas filhas, eu vou lá e largo meu celular e tô 100% presente com elas, gente. Então, é isso, tipo, o mais importante pra mim é a qualidade do tempo, sabe? Sim. Quantidade também é importante, né? Claro. Acho super importante, só que a gente também pode se permitir a ter outros papéis e outras funções na Com nossa vida. certeza. Eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Acho que ajuda a ser mais mãe ou menos, assim, não vai dizer que a gente vai ser mais mãe ou menos mãe. Com certeza. E essa coisa que você falou também do desempenho, eu leio muito assim, que essa exaustão, falta de sono, às vezes não desce o leite. Então, assim, tudo vai atrapalhando, assim, às vezes vira uma... Então não tem problema algum aceitar ajuda, seja de uma babá, da mãe, da sogra, das amigas, De de quem você puder ajudar. É isso, de quem Exato. puder te ajudar. E eu acho que cada casa tem uma logística, uma rotina, um formato e não tem. Gente, é um assunto que não tem certo e errado. Não. Gente, o papo tá tão maravilhoso que eu vou aproveitar para dar um recado da Granada, essa marca sensacional que a gente adora. Tá? Amo. Olha só. Eu não sei se vocês sabem, mas a Granado tem a linha Granado Bebê. Esses são sabonetes coloridos, formulados com glicerina vegetal e pH da pele. Limpam com suavidade a pele do bebê, deixando-a macia e perfumada. É uma fragrância melhor que a outra. Todos eles têm propriedade calmante, um toque suave e delicado para a pele macia do seu filho ou da sua filha. Meninas, me contem, não dá aquele quentinho no coração da mãe só de ouvir que existem marcas como a Granado que se preocupam com a saúde e conforto dos bebês? Se cuida do bebê, tá cuidando da gente também. Bom, voltando ao nosso papo. Fabi, você que já tá super na nossa frente, vindo aí com o terceiro, conta pra gente como está sendo conciliar maternidade, carreira e vida pessoal. É preciso abrir mão de alguma coisa no caminho? Como que faz? Porque eu já tô apavorada e não tem nenhum ainda, tá aqui dentro ainda. Como que você consegue? É fato que você vai abrir mão de muita coisa, porque a sua prioridade muda. Isso você só vai entender a hora que ele nascer. Tá. Então, antes disso, você não consegue entender ainda A dimensão, a né? dimensão do negócio. Então, assim, depois que nasce os filhos, né, enfim, a sua prioridade muda completamente. É uma guinada na sua vida, assim. Tudo você vai pensar primeiro neles. É fato, não tem como mudar isso. É uma coisa, é um desejo seu, inclusive. Hoje parece um peso, né? Que você fala, meu Deus. Mas aí quando nasce, é o seu desejo mesmo, de fato. É uma coisa priorizar os seus natural, filhos. né? É natural, não é forçado, nem nada disso. Então é lógico que no começo vai ser mais difícil encontrar um equilíbrio, por exemplo, entre suas funções todas. No começo você vai abrir mão de mais coisas de trabalho, porque você vai estar muito focada no bebezinho que precisa muito da mãe nesse momento. Então é óbvio que, assim como a gente não tem licença maternidade porque a gente trabalha com uma coisa que depende muito da gente, não é uma empresa, etc., que você pode simplesmente largar e ficar 6 meses longe. Não dá.
mas ao mesmo tempo você vai acabar falando muito mais não para coisas de trabalho, você vai priorizar o seu filho em primeiro lugar e aí você vai abrir mão de muitas oportunidades que vão acontecer, que vão surgir, enfim. Depois, as coisas vão tomando mais um rumo, né? Sim. Então, até coisas de lazer, eu brincava assim, eu falava, gente, quando que eu vou sentar no sofá e assistir um seriado de novo, que é o que eu amo fazer? Eu falava, nunca mais? E aí, não, esse momento vai chegar. Esse momento chega. Esse momento chega. Ótimo. Esse momento chega. Ufa. Chega diferente, chega mais escasso, mas você vai dar mais valor também, então tá tudo bem. Então, as coisas elas vão se ajeitando e conforme o bebê vai crescendo, né? Então ele vai se tornando uma criança, aí ele começa a ir para a escola, as coisas vão, você vai exercendo os seus papéis e suas funções Sim. numa forma de equilíbrio maior. Tá. No começo vai estar desequilibrado, entre aspas, porque você vai estar dando muito atenção e muita... Você vai querer isso, né? Claro. Ninguém vai te forçar isso, você vai ver, você vai querer... E aí vai estar um pouco mais desequilibrado. Depois, a criança vai para a escola, ela vai tendo as atividades dela. Vai criando uma rotininha dela, né? Aquela rotina que não tem você no meio. Não depende Que, ao mesmo necessariamente. tempo, é super esquisito quando você é mãe, porque antes você é 100% do tempo do seu filho, etc. De repente você vai vendo que ele vai ter momentos que você não tá. E aí você pensa, gente, o que tá acontecendo, né, na vida dele? Sim, sim. Mas ao mesmo tempo isso vai te permitir voltar às suas funções, né? Então você vai... Eu falo que é muito importante ter momentos com seu marido. Sem os Super filhos. importante. Né? Então, não precisa ser necessariamente uma viagem. Acho importante viagem, mas tem gente que não consegue. Enfim, então, um jantar, etc. e tal. Você vai criando esse equilíbrio de volta. E os pratos, eles vão se equilibrando de novo. É impossível você equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. É impossível. Hoje já é impossível. Imagina depois que você tem filho. Mas você vai conseguindo estabelecer um equilíbrio maior. Tá. Isso vai vir com o tempo. Tá. Então, não se force e não tenta apressar as coisas. Vai sentindo, entendeu? Deixa rolar um pouco. Deixa rolar, vai sentindo. E para você vai sentindo quando isso vai... A sua necessidade vai aumentando de querer mais trabalhos. Quando você sente que seu filho já está começando a ficar mais independente, você vai sentir essa necessidade de trabalhar mais, aceitar mais jobs, fazer mais coisas. E aí as coisas vão voltando. Então eu acho que não tem regra para ninguém, como a gente falou de tudo até agora. Mas para mim foi isso que eu senti. Quando elas começaram a ficar mais independentes e tal, aí eu fui voltando a ser quem eu era, mas sempre de uma forma diferente, né? Porque você nunca mais... A vida muda, né? Quem você é. Realmente a vida muda. Mas é muito melhor ser hoje quem eu sou do que quem eu era. Falam que a gente nem consegue mais imaginar a vida, lembrar da vida sem os Não, filhos, né? juro, você fala, gente, Que loucura, como assim? gente. Qual que era o propósito da vida antes dos Sem filhos? elas, né? É muito louco, gente. Quando você para pra pensar, você fala, nossa, Que sem graça que era a minha vida, né? nossa, é muito diferente. Imagina. gente. Uma coisa que na sua cabeça é o maior aprendizado da maternidade, que você pode falar para as mães, futuras mães, as gestantes, as tentantes que estão aqui nos ouvindo. Qual foi seu maior aprendizado, assim? Nossa, que difícil, né, gente? Maior. Difícil, né? Eu vou dizer assim, a gente aprende sendo mãe todos os dias. A gente acha que a gente que ensina os filhos, mas eles que nos ensinam muito mais. De repente. Mas Eu também vou. então, Tô assim, emocionada. todos os dias a gente aprende. Eu não consigo, assim, falar qual é o meu maior aprendizado, porque a criança, ela te ensina tanto, gente, tanto. O olhar da criança, a pureza que ela enxerga a vida. Sei lá, eu acho que todos os dias eu aprendo. Eu não consigo dizer, assim, uma coisa que eu aprendo. Eu acabei de falar aqui 1000 coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, mas... Eu não consigo dizer assim, que é a maior coisa que eu aprendi. Eu já falei que a gente não controla nada, né? Que a vida vai nos Sejam ensinando leves, né, tudo. gente? Eu acho que trazer leveza é muito importante, né? Sim. Pra tudo que a gente vive como mães. Não criar expectativas, eu aprendi isso hoje. Isso com certeza. Zero, né? É isso que eu tô falando, são vários ensinamentos, Não se várias comparar coisas. com as outras pessoas, com as Isso. outras mães. Não comparar o seu filho com Jamais, outro filho. jamais, não comparem. E eu acho que, assim, a culpa, ela vem, né? Mas eu acho que a gente é a melhor mãe que os nossos filhos vão ter. Então, toda vez que vier aquele sentimento de ai, será que eu tô fazendo isso, mas eu não deveria estar fazendo aquilo, você relembra isso na sua cabeça. Você fala, eu sou a melhor mãe pro meu filho. Eu sou a única mãe do meu filho. Então, acho que esse é o maior aprendizado, que eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser
E eu quero ser um exemplo para as minhas filhas, eu quero que elas tenham orgulho. Meus filhos, agora eu tenho que falar. Agora Ainda tô lembrando constantemente que eu tenho um menininho aqui. Mas é isso, assim, eu quero ser um exemplo para eles, eu quero criar seres humanos que são gratos, que são pessoas do bem, que têm bom coração, que tratam todo mundo bem. E eu acho que esse é o meu maior desafio, né, como mãe. Sim. Mas toda vez que vier essa insegurança aí, relembra isso. Fala, não, eu sou a melhor mãe pro meu filho, eu tô dando o meu melhor. A gente vai lembrar bem desse papo, tá? Vamos. Por favor. Eu já tenho um checklist aqui na minha cabeça. É isso. E é isso, filtrem as vozes. Filtros, isso é Sério. muito importante. O seu feeling de mãe é o melhor feeling para qualquer decisão que você vai tomar em relação ao seu filho. E é sabe? engraçado que você já sente isso, eu já sinto que, assim, até para pequenas decisões, que a gente ainda não tem decisões muito... assim, porque eles ainda estão aqui dentro, né? Mas para pequenas decisões da maternidade, eu já falo, se escuta. Também. Se escuta. É isso. Assim, confia no seu feeling, na sua intuição. E se vocês precisarem de qualquer coisa, eu tô aqui. A gente pode mandar WhatsApp. Gente, Pode mandar um WhatsApp. sério, que pena que a gente vai ter que encerrar esse papo Não, aqui gente, agora. já tá Sim, a gente amou ter você com a gente aqui hoje. maravilhoso. As suas dicas, enfim, tudo, muito obrigada, viu? Você é um exemplo pra gente de como conseguir realmente ter esses diversos papéis, exercer esses papéis com muita verdade, com muito amor, que eu acho que você transparece muito isso. É verdade. E a gente deseja toda a felicidade pra esse baby novo que está a caminho. Obrigada, eu tô muito Muito feliz bom. de estar aqui. Aí na próxima temporada você volta Óbvio. pra contar como que tá sendo agora, mãe de três. Não, vai ser muito legal e podem contar comigo, de verdade. Eu amei estar aqui, foi uma honra pra mim abrir esse Nossa podcast. estreia. Muito sucesso pra vocês. Obrigada. Tenho certeza que vocês vão ter, mas, né? Obrigada. Sucesso aí também no terceiro filho. A gente vai trocar muito nos Nossos próximos... 3 meninos. Exato. 3 meninos. Vão ser amigos, né? Tem 6 nesse sofá, tá? Só vou contar pra vocês. Estamos em 6, não mexam com a gente. Cuidado! E, gente, para não se esquecerem, acompanhe o nosso podcast no Spotify. É só procurar De Mãe pra Mãe e no meu canal do YouTube, que é Tássia Naves. Segue lá para ficar por dentro de todos os episódios. A cada 15 dias teremos episódios novos. Beijo!